Oi pessoal, bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Tudo certinhos, dentro de casa, em confinamento, lavando as mãos com frequência, não saindo de casa e se precisar sair, usando máscara, né? Logo isso tudo vai passar e eu tenho certeza que nós vamos estar juntinhos de novo naquela delícia que é aquele nono ano junto com o oitavo ano, que lá pega fogo, né pessoal? Hoje nós vamos fazer alguns exercícios juntos lá da página 33, né? Deixa eu só ver primeiro qual é o cardápio de vocês de hoje. Hoje é terça-feira, dia 12 de maio, então vocês estão começando o dia aí com a aula de português, né? Depois vocês vão ter aula de geografia e a última de matemática. Espero que estejam fazendo os exercícios todos que a gente pede, que os professores pedem. Hoje é terça-feira, então hoje é dia de que eu vou lá na escola pegar os exercícios de quem entregou ontem, né? Então ontem foi dia 11 de maio e dia 11 era dia de entregar um monte de tarefas. Hoje eu vou lá na escola, depois dessa aula, e vou pegar as tarefas de vocês, ver quem fez, quem não fez e fazer um comentário amanhã ou na próxima aula sobre as tarefas feitas. Combinado? Então tá bom, certinho? Nós vamos começar lá na página 33 com uma tirinha do nosso velho e bom amigo Agar, tá? Então veja lá, Agar é o nome desse personagem que tem lá no quadrinho da página 33, certinho? Ele é um viking, ele é um explorador, ele fez grandes lutas, personagem, lógico, né? Fez grandes lutas. Para que ele lutou tanto, fez tantas guerras? Para conseguir terras, né? Só que ele é um viking meio às avessas, né? Porque ele é um viking preguiçoso, ele não gosta de fazer nada, ele só gosta de comer e de mandar na Helga. Helga é a mulher dele, tá? Então, Agar e Helga são, assim, personagens favoritos dos professores de português, de história, de geografia, de arte. Nós adoramos os quadrinhos do Agar porque eles têm muita coisa para ensinar, principalmente em português e história, tá? Então vai se acostumando com os nomes, tá? Agar é o homem e Helga a mulher. A Helga já não é a mulher, a Helga é uma mulher firme, poderosa, né? Ela não tem nada de preguiçosa, só que ela suporta, só que ela tolera o marido, né? Vai saber se lá por que ela tolera o preguiçoso que é o Agar. Mas ele é engraçado, vale a pena você acompanhar tanto o Agar quanto a Helga nessa série de Vikings, tá bom? Então vamos lá. Dois quadrinhos, lá no primeiro quadrinho a Helga já fala assim, ó: não gostaria de ir a algum lugar? E lá ela segura uma revista ou um panfleto escrito Roma. Provavelmente um panfleto de viagem, né? Lembra aquelas épocas antigas que nós viajávamos, lembra? A gente ia pra praia, né? E ficava lá alguns dias lá no Guarujá, em Santos, São Sebastião. Então, essa época antiga que pertenceu a um passado remoto, né? Que um dia, com certeza, daqui uns 2 anos talvez, né? A gente possa voltar a fazer essas viagens, né? Então a Helga está com um panfleto de viagem escrito Roma e ela pergunta pro querido amor, pro querido marido da vida dela, né? Não gostaria de ir a algum lugar? E o Agar, lógico que o Agar tem o que na mão? Uma caneca de chope. Então ele é preguiçoso, ele é beberrão, ele é comilão e não gosta nem de pôr o lixo para fora. Serviço de casa ele não faz nem o mínimo do mínimo. Aí ele responde assim: ouça, eu sou um viking, já estive em todos os lugares, eu já vi tudo. Tá? Como se fosse aí uma resposta para ela. Você quer ir para Roma? Você quer ir a algum lugar? Não, eu já fui em todo. Ele não fala a palavra não, né? Mas a gente subentende que ele não quer ir. Por quê? Porque ele é um viking, porque ele já foi em todos os lugares, ele já conhece tudo, tá? Bem, onde gostaria de ir? Bom, já que você conhece tudo, já foi para todos os lugares, onde que você gostaria de ir? A qualquer outro lugar. Então, quando a gente pensa que ele vai dar uma resposta aí de um lugar exótico, do fim do planeta lá, né? Mogi Guaçu, por exemplo. Ah, vamos conhecer Mogi Guaçu.
Quando a gente pensa que ele vai falar de um lugar exótico, que não existe alguma coisa, ele fala assim, algum outro lugar. Então, é exatamente isso, né? A quebra da sequência, né? A tirinha está indo de uma determinada maneira, quando o Agar vem, interrompe ali, responde para ele e fala a qualquer outro lugar, aí não é uma resposta que ela estava esperando e nós, os leitores, também estávamos esperando. A gente esperava que ele fosse falar outra coisa, né? Mas aí ele fala assim, para onde você gostaria de ir? A qualquer outro lugar. Ou seja, ele está pouco se importando se vai viajar, se não vai viajar. O negócio dele é beber, entornar lá a caneca de chopp dele e ficar de boa na vida. Bom, essa é a característica do Agar. Sempre bonachão, sempre tranquilo, bebendo, comendo, de bem com a vida, e vai. Medroso. Quando aparecem outros vikings para lutar com ele faz o possível e o impossível para não lutar, porque ele morre de medo de luta, tá? Então vamos lá. O exercício 5 pergunta assim, qual é o gênero desse texto? Lembrando que todos os textos que nos acompanham na nossa vida escolar, na nossa vida pessoal, enfim, todos os textos que circulam a gente no nosso dia a dia pertencem a um determinado gênero. Você tem a bula de remédio, é um gênero, você tem o bilhete, é outro gênero, você tem o texto do livro de história, de geografia, é um outro gênero. O que mais de textos nós temos? Você tem a mensagem do WhatsApp, que é muito comum hoje em dia também. Você pode pegar na internet mesmo, né, uma notícia do jornal. Mesmo a notícia do jornal na internet, ela é do gênero jornalístico. Então, dependendo da função do texto, ele pertence a um gênero, ele pertence a uma classificação. É importante saber o gênero de cada texto. Quando você descobre qual é o gênero daquilo que você está lendo, metade do problema você já resolve, tá? Então vamos lá. Esse daqui é o quê? Qual é o gênero? É uma tirinha, né? Pertence ao gênero o quê? Histórias em quadrinhos. É uma tirinha, é uma história em quadrinhos, certo? Então, ó, lembra, lá no caderno você coloca lá, livro de gramática, página 33, coloca lá no cantinho assim, dia 12 de maio, todas essas tarefas que eu faço com vocês aqui na lousa, elas vão receber um visto quando voltarmos, se Deus quiser, na segunda metade de julho ou no final de julho, tá bom? Ou até no começo, vamos ver o que o senhor ministro delibera, o senhor governador, né? Porque eles que mandam. Eles mandam e a gente cumpre. Então vai lá. Embora seja um texto pequeno, nele encontramos diferentes modos de organização. Indique no caderno o item ou itens que aparecem no texto. Então você tem lá letrinhas de A, B, C, D, E e F. Tem mais de uma resposta certa, tá? Então vamos ver quais são. Tá falando assim, ó. Apesar de ser um quadrinho aí com 4 balõezinhos só, nós temos diferentes tipos de organização textual. Quais são essas organizações? Tem um pedacinho de narração nesse texto? Tem um pedacinho de narração sim. Quando? Quando ele fala assim, eu sou um viking, eu já estive em todos os lugares e já vi tudo. Isso é narração por quê? Porque ele está contando o que já aconteceu com ele, que ele já visitou muitos lugares, que ele já viu tudo. Quando você narra um acontecimento, você está contando uma história. Uma novela é uma narrativa? É. Um filme é uma narrativa? É. Por quê? Porque conta uma história. O Agar está contando uma história? Sim. Eu já vi tudo, eu já conheço tudo, eu vi todos os lugares, tá? Isso é narração. Tem uma descrição? Não tem. Por que não tem descrição? Porque ele não está sequer falando os nomes dos lugares. Ele não fala o nome do lugar, se é bonito, feio, alegre, triste, frio, agitado, legal, cansativo, entediante, gostoso. Então essas características de descrição ele não mostra, nem no primeiro balãozinho, nem no segundo balãozinho, nem no terceiro e nem no quarto. Exposição, o texto expositivo é aquele que está explicando um assunto. Por exemplo, se lá em geografia você estiver aprendendo sobre Mata Atlântica, o texto expositivo vai mostrar assim,
quantos quilômetros é formada a Mata Atlântica, quais estados ela abrange, qual é a vegetação característica, enfim, vai expor dados. Também não tem, a letrinha C também não está de acordo, tá? Porque ele não está expondo nada, nem os lugares, nada. Instruções é um texto instrucional? Não, um texto instrucional é um texto que mostra como funciona alguma coisa. Por exemplo, se você comprar um celular novo, você vai ter junto com ele um manual de instruções. O manual de instruções é um texto instrucional, ele orienta como fazer. Primeiro, tire o celular da caixa. Segundo, verifique tal, tal, tal. Terceiro, conecte tal, tal, tal. Então, verifique, conecte, tire são verbos de ordem, verbos no modo imperativo, aqueles que instruem, que mandam você fazer alguma coisa, tá? Então também não tem uma instrução, o Agar não está explicando, mandando a Elga fazer nada. Tem diálogo? Tem. Tem diálogo sim, por quê? Porque eles estão conversando. Então, por enquanto, nós temos aí a narração e o diálogo. E por último, pessoal, argumentação. O que é argumentar? Argumentar. Nossa, isso aqui é tão importante, mas vocês fazem isso sempre. Argumentar. Aí eu venho com o texto argumentativo. Vou dar um exemplo bem simplesinho. Você precisa de R$50 para amanhã. Precisa porque você tem um negócio lá, tem um rolinho aí e precisa, tá bom? Aí você vai lá no ouvido da sua mãe. Mãe, eu preciso de R$50. Primeira pergunta que eu aposto que ela vai falar. Para quê? Aí você vai argumentar, você vai explicar, você vai dar os motivos pelos quais você precisa de R$50. Você vai dar os motivos. Ah, eu preciso de R$50, sabe? Eu marquei com uma menina, naqueles bons tempos que a gente ia, né? No Amazonas, no Boulevard, no shopping, tá? Faz de conta que são aqueles bons tempos, você fala assim, ó. Marquei de ir com uma menina, ou marquei de ir com um menino lá no cinema e eu preciso de R$50 para pagar a minha entrada e a minha pipoca, tá? Então você apresentou motivos. Motivos que vão convencer a sua mãe a te dar os R$50. Quando você expõe, quando você explica, quando você enumera os motivos para convencer alguém de alguma coisa, você está argumentando. E o nome do texto chama-se texto argumentativo. Vou contar um segredo, hein? É esse o texto que cai no Enem. Tá? O Enem vai mostrar para você um problema social. O que é problema social? Por exemplo, a própria Covid agora, ele é um problema social. Ele, além de ser um problema de saúde, também tem todo um envolvimento social. Por quê? Porque parece que o brasileiro não sabe fazer quarentena, né? Hoje, por exemplo, eu precisei, por um fato assim extraordinário, ir ao banco pegar um talão de cheques. Não tinha lugar para estacionar. Agora, se não tinha lugar para estacionar, é porque todo mundo também saiu de casa. E é para sair de casa? Não. Então, a própria doença acaba sendo um problema social porque o brasileiro não sabe, não consegue fazer quarentena, ele não consegue ficar dentro de casa. Eu acho que faz parte da natureza dele, ou ele acredita que a doença não vai me pegar. Então, enfim, tem muitos motivos aí pelos quais a gente pode entender por que a quarentena não cola, né? Não pega aqui no Brasil. Então vamos voltar lá. O Enem vai pegar um tema, um assunto do momento, um assunto social, um problema social, pobreza, miséria, a gravidez entre adolescentes, o uso de drogas, uso de transporte público, esses temas que visam, que envolvem o nosso dia a dia em uma sociedade, e vai pedir para você falar qual é o seu ponto de vista. E aí você vai ter que apresentar motivos para convencer o leitor da sua redação de um determinado ponto de vista. Você vai estar
argumentando, tá? Então esse tipo de texto é importante. E o H, ele argumenta? Sim, ele argumenta lá na tirinha, porque ele fala assim, ó, olha lá no primeiro quadrinho, no segundo balãozinho. Eu sou um viking, já estive em todos os lugares e já vi tudo. Ou seja, ele está justificando, ele está mostrando motivos para convencer a Helga de que ele já conhece tudo. E a gente tem a impressão aí que ele não vai querer ir para lugar nenhum, mas ele rompe essa trajetória da narrativa dele para falar o quê? Ah, qualquer outro lugar, tá bom? Sem problemas? Então o texto aqui, ele tem traços de narração, ele tem diálogo e ele tem argumentação. Sem problemas? Muito bom esse exercício. Com esse exercício aí deu para ensinar um monte de coisas para vocês. Principalmente a importância do texto argumentativo. E aí, sabe o que vocês vão fazer depois na sequência, né, dessas aulas? Vão escrever textos argumentativos, vão escrever textos daquele parecidos com os que são pedidos no Enem. Para quê? Para ir treinando, né? Vocês têm todo o 9º ano, o 1º, o 2º e o 3º anos do ensino médio, até chegar no Enem e fazer bonito, né? Para ir lá e arrasar naquilo que vocês querem mesmo. Certinho? 7º, em que quadrinho encontramos um trecho argumentativo? E esse trechinho, ele é falado por Agar ou por sua esposa Helga? Olha o nome da Helga aqui, tá? Então, Agar e Helga. Bonitinho aí gravando na cabeça. Onde que aparece o trecho argumentativo? O trecho argumentativo aparece no segundo balãozinho. No segundo balãozinho, quando ele fala, ouça, eu sou um viking, já estive em todos os lugares e já vi tudo, ele está mostrando argumentos para convencer a Helga de alguma coisa. No caso aí, acho que ele não quer viajar, né? Tá bem nítido aí que ele não quer viajar. Ele quer continuar tranquilão na casa dele, tomando a cervejinha, o chopp, sem fazer nada e comendo de tudo, e a Helga que se vira para fazer todo o serviço da casa, tá? 8. Que estratégia argumentativa reconhecemos na fala do personagem? Quando alguém fala assim, ai, eu vou apresentar 1000 desculpas, ou chorei um balde de lágrimas, um rio de lágrimas, ou quando ele fala assim, eu já conheço todos os lugares. Qual é a estratégia que ele usa? A estratégia do exagero, pessoal. Quando você tenta convencer alguém com palavras, com informações, com argumentos que são além do normal. Então, quando ele fala assim, eu conheço todos os lugares, a impressão que ele tem é que ele conhece até o Iguaçu, né? Ele conhece o Brasil, ele conhece a América do Norte, a América Central, a América do Sul, ele conhece toda a Europa, a Oceania, ele conhece tudo. Na realidade, não é bem assim. Então, ele exagera ao falar que ele conhece tudo para tentar convencer a ela. Bom, é uma técnica, tá? Você pode também usar a técnica de exagero para convencer a sua mãe ou alguém a fazer alguma coisa, tá bom? Pelo argumento que a Agar escolheu, podemos concluir que ele quer fazer o quê? Ele não quer viajar. Ele não quer ir a lugar nenhum. Ele quer ficar em casa bebendo, comendo e dormindo, que é a especialidade dele. Então, quando ele fala tudo isso, ele fala, eu já conheço tudo, ou seja, não quero ir para lugar nenhum, tá? 10. No último quadrinho, o Agar derruba sua própria argumentação. Ou seja, num quadrinho ele fala que ele já foi a todos os lugares. Aí quando a mulher pergunta se ele quer algum outro lugar, ele fala assim, qualquer outro lugar. Então ele derruba. Não há uma continuidade aí do pensamento. E por isso que aí está a graça do quadrinho. E não continuar, e interromper, em contar com o fator surpresa. Você espera que ele vai falar uma coisa, mas ele fala outra, tá? Então, de novo lá. Agar derruba a sua própria argumentação? Sim, ele derruba. Por quê? Porque ele diz que pode ir para qualquer lugar. Ou seja, ele está tão pouco se importando com uma viagem, com ele, não, que ele fala, qualquer lugar serve. Porque ele diz
que quer, que não se importa com o lugar. Vamos deixar bem simplesinho aqui, ó. A resposta para não cansar muito. Ele não se importa se vai viajar, se não vai. Ele fala, quem sabe a égua desiste. Ele fala assim, qualquer lugar. Como quem fala assim, qualquer lugar, você que sabe, você vê. Aí, de repente, isso daí, essa falta de entusiasmo, talvez seja um argumento para convencer a ela de que ele não quer viajar, ele não quer trabalho de fazer mala, escolher lugar, né? Mal sabe ele o que é uma pandemia, que numa pandemia, gente, nem que queira, nem que você tenha dinheiro, nem que você tenha tempo, você não pode sair para passear para lugar nenhum. Releia o período a seguir e responda. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu quero que vocês copiem essa oração aí, porque fica muito mais fácil para explicar. Eu sou um viking. Aí tem um travessão aqui, que lógico que vai ter uma perguntinha, por que tem esse travessão? Já estive em todos os lugares e já vi tudo. E aí termina com um ponto de exclamação e vamos fechar as aspas, né? Aí nós vamos ter o nosso arrozinho com feijão. O nosso arroz com feijão aqui é primeiro separar os verbos, tá? Ver quantos verbos nós temos nesse período. Eu já sei que tem mais de um verbo, então eu já sei que é um período composto. E sendo um período composto, eu quero saber onde começa e onde termina cada oração. E se na hora de juntar uma oração com outra oração, se eu vou ter uma vírgula, se eu vou ter uma conjunção, tá? Então vamos lá. Eu sou um viking. Qual é o verbo que tem aqui? Sou. Nosso velho amigo e amado verbo ser, né? Eu sou. Já estive em todos os lugares. Outro verbo muito amado também, tá? De paixão, de paixão. O verbo estar é um verbo, ó, coraçãozinho para ele. E já vi tudo. Verbo ver também, ó, muito importante. Então, sou, estive e vi. Então, pelos 3 verbos, você já sabe que nós vamos ter 3 orações e esse período é composto. Onde começa e onde termina a primeira? Ou professora, ele começa no começo, claro. Eu sou um viking, tá? É a primeira oração. E aí você coloca lá que ela é a primeira. Esse travessãozinho aqui faz parte da segunda. Já estive em todos os lugares. Essa daqui é a segunda. E a última vai ser o quê? E já vi tudo. E essa é a terceira. 3 verbos, 3 orações. Cada oração casadinha ali com o seu verbo, tá? Como que eu separei? Eu separei aqui no E. Aqui começa uma oração nova, porque o E é uma conjunção. E um aluno mais ou menos esperto já vai lembrar aquela da ideia de adição. Fui na feira, comprei laranja, banana e melancia. Essa aqui é uma conjunção aditiva. Ela serve para juntar. O que está juntando aqui? Já estive, ele não só esteve em todos os lugares, como ele também viu tudo. Ele fez 2 coisas lá, ele já esteve e já viu. Então esse E aqui dá ideia de adição. Pode escrever aqui, né, pra gente não esquecer. Provavelmente vai ter lá uma letrinha, um exercício que vai perguntar qual é a ideia dessa conjunção, tá? Aqui tem conjunção aqui no começo? Não. Aqui tem conjunção? Também não. Então nós podemos falar que você tem 2 orações sem conjunção e apenas a terceira que começa com uma conjunção. Certinho? Agora a gente pode ir lá para os exercícios, porque eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil para responder. Vamos lá na letrinha A. Quanto, falei? É o que nós já fizemos.
Quantos verbos e quantas orações há no período? 3 verbos. Você pode lá, como um bom aluno que você é, você coloca lá. Sou, estive e vi. Se são 3 verbos, você tem o quê? 3 orações. Certinho? Põe um pontinho final aqui para ficar bem bonitinho. Compare as 2 orações finais do período. Enumere as palavras que estabelecem semelhança entre elas e classifique-as quanto à classe gramatical. Gente, aqui ó, ele repete, tá vendo? Ele repete palavrinhas. Já e já. Então pega uma caneta colorida e mostra aí que ele usa 2 vezes a palavra já. Então ele repete o já. O já é um advérbio de tempo. E tem outra palavrinha que ele repete também, ó. Todos e tudo. Todos e tudo. E tudo é um pronome indefinido. Por que indefinido? Porque você falou, mas não falou. Como assim? Falou, mas não falou. Se eu perguntar assim, nossa, quanta gente, você conhece esse pessoal? Eu conheço todos, né? Mas na realidade você não conhece todo mundo, mas quando você fala todos, você dá a entender que você conhece, não particularmente cada um, mas você conhece num geral, tá? Já fez a lição? Já fiz tudo. Mas você não está especificando qual lição você fez, português, matemática, história e ciências. Então quando você não especifica, quando você não fala o nome de quem você conhece, quando você não fala o nome do exercício, da matéria que você fez na lição, você está usando um pronome indefinido, tá? Se eu perguntasse assim, nossa, você conhece todos? Ah, eu conheço, que era o João, Pedro, Maria, o Ricardo. Aí seria pronome definido. Conheço aquelas pessoas. Eu conheço o João, o Pedro, a Maria. Bom? Então, olha, ele repete. Era isso que o exercício perguntava ali. Quais são as palavras que ele repete? Tá? O já, que é um advérbio de tempo. Já, agora, mais tarde, depois. Tudo isso é advérbio de tempo. Ontem, hoje, todos e tudo. Certinho? Lá na letrinha C. Essa semelhança entre as orações finais é evidenciada pela forma sintática como elas estão relacionadas. Explique como isso foi feito. Olha, como que ele junta essa ideia aqui, já estive em todos os lugares, com e já vi tudo. Ele junta, essa semelhança está próxima por causa dessa conjunção aí, ó. Por causa da conjunção e. Então, quando ele fala assim, ó, além de eu estar em todos os lugares, eu também já vi tudo. Esse e aqui, ó, dá a ideia de adição e mostra uma semelhança entre essa oração e essa oração aqui, certo? E, embora haja essa relação de sentido com a primeira oração, elas estão ligadas por um travessão, tá? Se tivesse sido usada uma conjunção para relacionar as 2 orações finais com a primeira, que conjunção poderia ter sido empregada? Em outras palavras, pessoal, no lugar do travessão, o que eu poderia colocar? Então, essa daí é a letrinha D. Pois, pessoal, eu poderia ter usado a conjunção pois. Quer ver como ficou bonitinho? Eu sou um viking. Pois já estive em todos os lugares, eu já vi tudo. Ele está justificando a profissão dele de viking, falando o quê? Porque ele é um viking, então ele conhece todo mundo, todos os lugares, e já viu tudo, tá? Então, no lugar do travessão, você poderia ter muito bem colocado aí o pois. E na última, classificar as orações. Para classificar as orações, eu preciso de um espaço aqui maior. Ó. Eu quero saber como é que se chama a primeira oração, a segunda e a terceira. Então vamos lá. Lembrando que a primeira e a segunda não tem... Que letrinha que é essa mesmo? F. A primeira e a segunda orações, elas não têm conjunção. Oração que não tem conjunção é oração
coordenada, assindética.